Alô, meninos e meninas, boa noite, pessoal do terceiro ano. Eu já estou um pouco cansado aqui, mas nossa aula aqui vai ser muito proveitosa. Olha, nós vamos estudar agora a formação dos tecidos, tá bom? Esse capítulo aí é o capítulo 2, tá bom? Muito fácil, um material muito bom de se trabalhar. Primeiramente, dentro dos tecidos, no geral, quando está na formação do ser humano, quando está ainda na barriga da mãe, o corpo passa por um processo chamado de diferenciação celular. Cada tecido fica responsável pela formação de um órgão no corpo. Aí alguns ficam para a formação de osso, outro de músculo e assim sucessivamente. Dentre eles, os principais tecidos que são formados ainda na organogênese, na formação dos órgãos, esses quatro principais, ó: epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso, tá bom? Gente, o tecido nervoso, cada um possui seu estilo de célula, uma diferente da outra por causa das suas funções. Tecido nervoso, a função maior é emitir informações, receber informações do meio ambiente, está relacionado com os sentidos. Por isso que tem essas partes aqui, ó. Aqui é o axônio, né? Aqui é a terminação nervosa do axônio, aqui chama-se axônio, aqui essa parte aqui do meio chama-se corpo celular, e aqui chama-se de dendritos. Então, dendritos, corpo celular e axônio. Aqui chega a informação e ela passa e assim por diante, tá bom? Emitir informações. O tecido conjuntivo está relacionado geralmente entre dois outros tecidos. Ele é como se fosse uma junta. É uma junta entre dois tecidos. Toda vez que tiver dois tecidos diferentes, por exemplo, músculo e pele, ali entre os dois tem um tecido conjuntivo. Por exemplo, um exemplo de tecido conjuntivo é o sangue. Nosso sangue possui esse tipo de células, né? Elas são soltas e o sangue faz parte da junção, a relação entre todo o organismo, né? Entre todo lugar que você praticamente cortar, você vai presenciar, mesmo que seja um pouco de sangue. O outro tecido é o tecido muscular. As células do tecido muscular, elas são alongadas, são fibras, porque elas esticam e voltam, estica e volta, ok? Tecido aí muscular, ela faz esse processo de alongamento, ela vai, mas volta, ok? Por causa da função dela de retenção de força, de movimento. E por último, que é o que a gente vai falar agora especialmente, tecido epitelial. O tecido epitelial, gente, esse é magnífico. Vou apagar isso aqui para ficar mais fácil de eu explicar. O tecido epitelial, primeiramente, a função maior dele é revestir todo o corpo e proteger. Revestir todo o corpo e proteger. A maior função dele é isso aí, ó, é de revestimento do organismo e proteção. Primeiro, gente, olha, como assim proteção? Gente, a pele é o maior órgão do corpo humano. Esse tecido, no momento que você choca com alguma coisa, ou você toca, a intenção da pele é não deixar que fragmentos ou partículas ou bactérias ou vírus, protozoários, fungos, entre outros, se permitam facilmente entrar no nosso organismo. Não é muito fácil, tá? A pele tem esse sistema de proteção, mesmo que eles consigam, mas não é tão fácil, tá bom? Ele faz esse processo de proteção aí, um sistema de revestimento. As células do tecido epitelial é uma unida à outra, como se fossem cerâmicas. Ó, é uma unidinha com a outra. Para quê? Justamente para impedir que qualquer coisa queira sair ou entrar, tá bom? Aí, detalhe. Normalmente, os grupos do tecido epitelial só são esses, né? São dois tipos de classificações. Primeiro, tecido epitelial pode ser em formato de cílios ou microvilosidades. É porque apagou um pouquinho aqui, né? Microvilosidades. Eu vou explicar direitinho o que é cada um disso. Os cílios, os cílios, tecido com formato de cílio, tem a função normalmente de captação de partículas. Por exemplo, dentro do nosso nariz, não é pelo, tá? Dentro do nosso nariz tem células ciliadas que elas ficam assim penduradinhas. Quando as partículas estão passando, as partículas do meio, por exemplo, a pessoa está fumando perto de você, um cigarro, o ar, a nicotina, ela vira uma partícula sólida. E aí só que ela é muito leve, né? Aí quando ela está passando no ar, as suas células ciliadas têm a capacidade de pegar essas partículas e mandar essa informação para o seu cérebro. E lógico, consequentemente,
você diz, nossa, estou sentindo o cheiro de alguma coisa e tal, estou sentindo uma alteração no cheiro de alguma informação. Só um minutinho para passar. Aí, beleza. Uma outra ideia em relação a microvilosidades está relacionado, né, com nossa respiração aqui interna. Quando você, por exemplo, uma célula sua percebe que está tendo algum mau cheiro, alguma interação, alguma coisa, você logo percebe, porque o cérebro recebe informação dessas células ciliares. Outra, microvilosidades. O que é isso? Então, nas microvilosidades, é como se fosse, né, o seu intestino é um tubo. Vou fazer um desenho aqui. Nosso intestino é um tubo. São, em média, 6 metros de comprimento, o nosso intestino. Ao redor, dentro desse tubo, tem um monte de coisinhas assim, ó. Um monte de vilosidades. Isso aqui, essas ondinhas que eu estou fazendo, são vilosidades. Só que são microvilosidades. Quando o alimento vem passando, pessoas, quando o alimento sai desse sentido e está indo para esse sentido aqui, ó. Ele está indo para esse sentido, o alimento, e vai passando aqui. À medida que o alimento vai circulando aqui, ó, sobe, desce, parte do alimento vai ficando incrustado, vai grudando aqui nessas paredes, ó, ele não consegue passar por inteiro. Que alimento é esse que eu estou falando? Pode ser proteína, pode ser vitamina, e assim sucessivamente. Aí o que é que o intestino faz? Ele prende esses nutrientes aqui nessas microvilosidades. Aí a partir daí essas células pegam e absorvem o nutriente e coloca na corrente sanguínea. E nesse momento aí a pessoa está se nutrindo, justamente por causa do estilo do tecido epitelial que é. Então o intestino nosso tem microvilosidades para facilitar na absorção do alimento. Não vai cair em questão de prova não, tá? Em vestibular cai geralmente sempre essas questões. Toda vez que o alimento estiver passando por essas microvilosidades, se ele fosse retinho assim, ó, se não tivesse microvilosidade, se ele fosse retinho, o alimento ia passar aqui facilmente e não ia ter absorção. Mas com essas microvilosidades aqui, acontece a possibilidade de absorção de nutrientes, tá bom? Então, capta as informações, os cílios, né? E o outro, aqui, microvilosidades, absorve os nutrientes no intestino. Outra pontuações aqui, para aí, terminou não. Classificação. Ó, em relação à classificação, pode ser 2, revestimento e sistema glandular. Os 2 grupos principais. Deixa eu só confirmar bem aqui, os tipos de epiteliais, classificação. Então, ó, revestimento, pele. Então, a nossa pele, pessoas, ela tem um outro grupo aí que eu vou pedir depois para vocês fazerem um negocinho para mim, mas a pele, ela possui 2 camadas principais, né? 2, que é epiderme e a derme. Essa epiderme é essa parte mais de fora. Se você, por exemplo, se arranhar, alguém te azonhar, você vai perceber que vai ficar uma coisinha branquinha. Ela normalmente não tem vasos sanguíneos. Os nutrientes são passados por difusão, ou seja, célula vai passando de célula para célula. Mas se você furar mais um pouquinho, você vai perceber que vai sair pequenos vasos. E esses pequenos vasos que a gente chama de derme, esses vasos são conhecidos como vasos capilares e eles ficam na derme. Embaixo já da derme tem uma lâmina basal, né, que já faz parte do tecido conjuntivo, como eu falei para você, entre pele e músculo, pele e osso, sempre tem tecido conjuntivo. Aí já tem tecido, já tem vasos sanguíneos circulando. Mas se tu pensar assim, professor, por que lá fora não tem vaso sanguíneo assim? Cara, se tivesse vaso sanguíneo aqui perto da pele, qualquer bactéria ou qualquer outro micro-organismo era fácil de entrar na pele. Então é melhor, por exemplo, a pele vai morrendo, as células vão morrendo aos poucos e vão sendo empurradas para fora. E aí o fato delas ficarem aqui do lado de fora favorece a proteção, como se fosse uma casca de um pau. A casca de um caule de uma árvore. Quanto mais tecido morto do lado de fora, mais proteção. Por isso que é errado a pessoa ficar constantemente tomando banho. Por quê? Se ela ficar tomando banho constantemente, o corpo que está expelindo aquela quantidade de células para fora, vai retirando as células aos poucos, vai retirando. Você toma, por exemplo, um banho com um sabonete que forte, Protex. Não estou fazendo propaganda, tá? Protex, ele tira muito as suas células mortas. Se retirar muita célula morta, seu corpo vai ficar vulnerável.
mais vulnerável. Então, por exemplo, banho bom você tem que tomar pelo menos um durante o dia. Um banho mesmo de fato, limpando. Mas o restante é refresco, tá? Não estou dizendo para você andar fedorento também não. Aí, ó, pele tem essas duas camadas, a epiderme e a derme. Na derme é que tem vaso sanguíneo, na epiderme já não tem vaso sanguíneo. E as glandulares? Pessoas, glândulas, imagine só o corpo todo coberto, sem nenhum buraco na pele. Como é que ocorreu o processo de transpiração, de liberação de partículas? Então, existiu uma estratégia muito grande que foi formar as glândulas. Então, tua pele está aqui, né? E aqui tem um poro. Nesse poro, aqui embaixo desse poro, tua pele está aqui, ó. Aqui é a parte de fora, né? Aqui é a parte de fora e aqui é a parte de dentro do corpo. Aqui na pele tem que ter algum orifício para os nutrientes estarem saindo, principalmente suor. Suor. Então, o que é o suor? Normalmente o suor são eliminações de substâncias tóxicas que estão no corpo, concentração elevada de sal, acaba saindo pelo seu suor. Mas quem faz a absorção dessas partículas que o corpo está expelindo é uma glândula chamada glândula sudorípara. Então o nome dessa glândula é sudorípara. Por isso que eu botei o nome suor, que é para tu não esquecer. Glândula sudorípara libera suor, tá? Aí dentro do suor tem toxina e tal. E, além disso, aqui no pezinho dessa glândula, tem uma outra glândula que ela ajuda o pelo a crescer. Então, os pelos vão crescendo graças a ela. O nome dessa glândula aqui é chamado de glândula sebácea.